pouquinho da agenda política da semana aí, Maninho, porque hoje os líderes vão se reunir para discutir a votação do arcabouço fiscal, o negócio vai ser importante. Quinta-feira, então, tem o depoimento do sargento que trabalhou com Bolsonaro lá na CPMI do dia 8 de janeiro. O que a gente pode esperar de Brasília para esta semana? Olha, eu diria que o ponto principal é saber a quantas anda a relação Arthur Lira-Lula, para sabermos se haverá ou não a votação do arcabouço fiscal, porque havia a expectativa de que o arcabouço já tivesse sido votado. Aí o Lira mandou uma mensagem para o Lula, basicamente dizendo: ou faz a reforma ministerial antes, ou a gente vai sentar em cima do arcabouço. E a gente até agora não viu a reforma se concretizar. Tem muita especulação, mas ainda não houve. Vocês acham que pode ter algum efeito essa não realização da reforma até o momento na votação do arcabouço? Os caras podem, sei lá, colocar isso como condição e não aprovar o arcabouço fiscal? Será? É possível. Agora, do ponto de vista dos pagadores de imposto, já gera uma preocupação extra, porque o fato é que o governo Lula, mesmo antes de aprovar o arcabouço, já tem tido um padrão de gasto público maior do que o previsto no arcabouço. Ou seja, a gente pode estar diante de uma situação em que o arcabouço foi a promessa de um horizonte fiscal responsável e ele ser aprovado com o governo já descumprindo a regra que ele mesmo criou para conter o avanço de gastos. Então, a situação do ponto de vista aí do investidor de longo prazo ou mesmo do pagador de imposto que precisa ter um horizonte de responsabilidade fiscal está ficando difícil. E o padrão da relação do governo para compensar as insatisfações do Congresso tem sido aumentar gasto com liberação de emenda. Então, isso não é sustentável. O pagador de imposto não vai suportar esse padrão de relacionamento que a cada interesse do governo precisa liberar bilhões de emenda. Agora, vocês viram quem está de perfil novo no Instagram? Começou ontem, inclusive, pelo que eu vi. Michel Temer. Paulo Guedes. Paulo Guedes agora está no Instagram. Você gostou do suéter? Muito bonito o suéter dele. Inclusive, ele está fazendo uma parceria, pelo que eu vi, com o Primo Rico para lançar alguns cursos a respeito aí de cenário econômico e tal, brasileiro. Você vai comprar, Jotinha? Não, cara, eu prefiro o Primo Pobre ainda. Você prefere? Eu acho que ele faz escolhas melhores. Você prefere? É. Agora, é a saída do Paulo Guedes da quarentena, né? Ficou aí um tempão, aí 6 meses pelo menos, né? 6, 7 meses aí em silêncio, até por questões legais, né? Que ele não podia falar, agora tá saindo. A gente pode esperar o que aí, O que você acha, Capês? Eu espero que ele se posicione tecnicamente sobre essa questão do equilíbrio fiscal, que é fundamental, que é o governo gastar mais do que arrecada. Se continuar essa gastança, se o governo continuar gastando muito mais do que arrecada, vamos dizer que antes de aprovar o governo, de iniciar o governo, ali em dezembro, naquela PEC da transição, já acabou com o teto de gastos, o teto fiscal de gastos, estourou em 160 bilhões de reais esse teto. Gastou mais 8 bilhões para aprovar o primeiro turno, o primeiro e segundo turno da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E esse arcabouço fiscal que nós estamos falando, para mim, vai ser simplesmente uma norma de orientação ou mesmo uma jogada de marketing para acalmar o mercado. Porque se você estabelece limites máximos para você desobedecer o teto de gastos, ou seja, eu posso gastar além do que eu arrecado até um determinado percentual, 2,5%. Mas se eu não estabeleço nenhuma sanção, nenhuma pena específica para isso, e não adianta dizer que está na lei de responsabilidade fiscal de 2001, porque não está. Se eu não estabelecer uma sanção específica para a desobediência do teto de gastos, ou desse novo teto do arcabouço fiscal, não adianta nada. Vai se aprovar esse tipo de lei e não vai servir para nada, como normalmente os governos de esquerda fazem. Fazem uma jogada de satisfação da opinião pública, um marketing político legislativo, depois não obedecem e qual o resultado disso? Inflação, desemprego, aumento da arrecadação tributária, aumento da carga tributária. Então eu vejo que o Paulo Guedes, já que ele está voltando, ele precisa começar a se posicionar, não fazer aquela crítica desarrazoada, aquela crítica radical. Ele tem que fazer críticas técnicas, ponderadas, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. E
explicar, né? Porque ele devia ter feito isso também, o tempo que ele ficou no governo. Poderíamos ter acelerado as privatizações, as parcerias público-privadas, e nada disso aconteceu. Mas não dependia só dele, né? Mas ele poderia ter se imposto mais, claro. Mas eu acho que havia uma esperança de todos aqueles que têm uma visão liberal de governo, que o governo passado acelerasse as mudanças e as medidas econômicas. Muita coisa não foi feita e agora ainda corre o risco de retroceder. E muita coisa era prometida para a semana que vem nunca chegou. Então, o Guedes, infelizmente, ele acabou o governo com menos credibilidade do que tinha ao entrar no governo. O que é triste para todos que defendem uma pauta mais liberal. Porque a gente deseja que os liberais tenham mais credibilidade. Agora, quem também não está tendo credibilidade alguma é o governo. Porque, para além da questão da regra de gastos, a gente tem visto medidas por parte do governo que dificultam a credibilidade nas contas públicas, porque estão fazendo o que, durante o governo Dilma, ficou chamado como contabilidade criativa, que é o quê? Maquiar alguns dados chamando de jeito diferente. Então, pega gasto, chama de investimento e coloca em outra parte da conta. Tem uma história agora de que o governo está colocando a receita da Caixa Econômica Federal como se fosse receita prevista para entrada no governo, o que não é verdade. Esse é um tipo de manipulação orçamentário. Exato, que acaba sendo uma espécie de pedalada 2.0. É uma pedalada atualizada. Exatamente, e que pode vir a gerar uma situação em que ninguém acredita nos números apresentados pela contabilidade do governo, porque os dados ficam sendo manipulados dessa forma. E isso se soma com a nomeação do Márcio Postman como presidente do IBGE, ele que é um terraplanista econômico, aumentando as suspeitas sobre a possível manipulação de dados e indicadores importantes para a gestão da economia, como o índice de inflação que é calculado pelo IBGE. Então, isso tudo gera uma situação muito preocupante. Agora, o Jotinha, lá no Equador, a esquerda se fortaleceu, hein? Pois é, o cenário internacional está muito difícil, Paulo, porque se no Equador a esquerda se fortalece, na direita a solução passa a ser o Milei, um anarcocapitalista. Então, infelizmente, está muito complicada essa situação. A América Latina, ela tem, infelizmente, um costume muito grande de eleger lideranças populistas sem quaisquer tipo de responsabilidade ou compromisso programático, né? Aqui no Brasil a gente viu, por exemplo, o Lula sendo reeleito sem sequer apresentar um plano de governo minimamente convincente para a população, né? Milei lá na Argentina? Não gosto muito do Milei. Ele deve ser o presidente, né? Ele é o Paulo Cogos brasileiro, né? Então acho que ele Argentina, no caso, né? Então acho que ele não recomenda muito bem, não. Mas por qual razão? Pela questão mais radical e tal? Não, pela questão populista mesmo, falta de embasamento, Paulo, porque o desempenho do Milei, e sei que muitos liberais, ditos conservadores, vão comprar uma briga comigo em torno disso, mas é a verdade, o Milei, ele não é uma manifestação de esquerda ou de direita. Cabe ressaltar aqui que a nível internacional, a Argentina já tentou tudo, né? Então o Macri recentemente era um gay de direita, daí eles voltaram para a esquerda, e infelizmente eles não encontraram mais soluções dentro do próprio sistema político, e o Milei passa a ser um outsider. E quando eu falo outsider, eu quase vomito. Para você que está no rádio, meu muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Até amanhã. E para você que está na TV, ainda tem uma canjinha, certo, Maninho? Para entender o seu posicionamento em relação ao Milei. É o mesmo do Jotinha? Olha, eu vejo com algum ceticismo também, porque o Milei traz algumas bandeiras interessantes. Por exemplo, redução da máquina pública, a ideia de fazer uma grande privatização, uma grande redução do Estado argentino, mas ao mesmo tempo ele embala essa agenda, que é uma agenda legítima, com a qual eu concordo, de uma forma muito antipolítica, o que gera um risco muito grande, porque a gente sabe que qualquer agenda política, para ser implementada, desculpem a redundância, é preciso fazer política. Então, quando ele trata, por exemplo, a classe política argentina como parasitas que precisam ser eliminados, isso dificulta muito, já de partida, que ele tenha condições concretas de fazer a articulação necessária para implantar a agenda. As redes sociais, eu acho, elas trouxeram várias contribuições, Capês, várias, mas elas trouxeram um novo tipo de político, que é o político showman.
Exato. Então toda a lógica desse político showman é baseada na quantidade de likes que ele está pensando em conseguir, na quantidade de alcance. E a lógica da política não é a mesma lógica. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa olhar claramente aqueles que sabem fazer política, porque política dá trabalho, às vezes não dá like, Exato. Às vezes você tem que ceder, às vezes você tem que sentar, tem que articular para fazer as coisas avançarem. E o cara do like só tá pensando, naquele videozinho de 1 minutinho que ele vai jogar no TikTok, no Reels do Instagram para bombar, para viralizar, e ele vai ser um influenciador. Só que a política não suporta mais isso, não é, Capês? Sim, não, eu acho que o resultado dessa nova forma de conquistar votos está no Congresso Nacional. Você vê o nível das CPIs, nível das comissões permanentes, não sai uma coisa que presta. O país está enfrentando um problema de déficit fiscal que vai afetar a nossa economia a médio prazo, e nós estamos discutindo um monte de outros temas e assuntos que ganharam uma repercussão enorme no Congresso Nacional, tentando derrubar um lado, tentando derrubar o outro, um país dividido. Nós não estamos vendo o abismo econômico que está se abrindo. A situação vai melhorar, será? Com essa gastança que nós estamos enfrentando, com a questão da guerra da Ucrânia prolongando, isso ainda vai demorar bastante tempo. Estados Unidos num déficit fiscal enorme, 34 trilhões de dólares, quase deu um calote geral, né? A China com déficit fiscal de 7 trilhões. Então, a questão econômica hoje é a questão mais importante. No caso do Milei, eu acho que alguém que se propõe a fazer privatizações, parcerias público-privadas e redução da máquina, se ele conseguir fazer isso, claro que ele não vai conseguir metendo o pau no Congresso argentino. Aí chega lá e não realiza nada. Mas pelo menos... Mas eu acho o seguinte, pior que tá, não fica. Tudo bem. Queridos, não dá mais tempo de nada, somente da gente